Continuando a nossa atividade, temos aqui geografia. A professora propôs para vocês uma atividade que vai envolver distâncias, e aí nós vamos aprender a representar as distâncias reais em distâncias não reais. Como que dá para representar uma coisa tão grandona num papel? A gente vai falar sobre escalas e proporções. Vocês vão pegar o livro de vocês, que é esse daqui, de geografia, na página 48 até a 51. Nós vamos ver esses exercícios aí de escala. Aqui na primeira parte, nós temos um textinho que vai falar sobre as casas do Juca e do Beto. Vamos acompanhar aqui comigo. Ao ir de um lugar a outro, percorremos distâncias. Para ir da sua moradia até a escola, por exemplo, você percorre certa distância, não é? Vamos medir as distâncias e depois aprender sobre proporção e escala. Veja o caso de Juca e Beto. Eles estudam na mesma classe e vão a pé para a escola, pois moram bem perto dela. Um dia, combinaram de contar quantos passos cada um deles dava para ir da porta de casa até o portão da escola. E aí, pessoal, aparece aí para vocês o Juca e o Beto contando os passos. Quando eles se encontraram, contaram o que descobriram. O Juca: preciso dar 100 passos de casa até a escola. E o Beto: eu preciso caminhar apenas 50 passos. E aqui no exercício 1, qual dos dois meninos mora mais longe da escola? Ou seja, quem percorreu a maior distância? E como que você descobriu isso? Como? Me conta aí. Vimos Juca e Beto medindo distâncias com passos. Então, perceberam? As medidas não precisam ser necessariamente somente com régua, com fita métrica. Nós temos outras formas de medir as coisas. Em sua opinião, como poderíamos medir objetos e espaços menores? O que vocês acham? Veja as fotografias abaixo que mostram algumas maneiras de obter essas medidas. Depois faça a sua representação. Então, na primeira fotografia, nós temos um livro sendo medido com um dedo. Olha, aqui tem polegares, certo? Aqui, um dedo vale um lado do quadradinho na representação. Então, pessoal, quantos dedos mede o livro de vocês? Calculem aí, ó. Vou colocar aqui o meu dedo até chegar ao final. E aí vocês vão ver quantos dedinhos, quantos polegares tem no livro de vocês, tá? E aí, cada dedo, cada polegar vai valer um quadradinho aqui, certo? Olha, um polegar representa um quadradinho. E aí vocês vão pintar quantos quadradinhos aí vale o livro de vocês, de acordo com a quantidade de dedinhos que vocês contaram, certo? Depois, nós temos aqui, a mesa está sendo medida com um palmo. Além do dedo, podemos medir com um palmo. E aí, um palmo vale um lado do quadradinho aqui. Representação da minha carteira. Como vocês não estão na escola, vocês podem pegar a mesa que vocês têm em casa. Meçam quantos palmos tem na mesa de vocês. E aí, cada palmo, vocês vão fazer aqui um quadradinho, tá? Vocês vão marcar aqui um lado do quadradinho, certo? Façam isso, pessoal, para a altura e para o comprimento também, certo? A largura e o comprimento, tá, pessoal? E aí vocês vão ver quanto que tem assim e quanto que tem assim. E aí vocês vão marcar esses quadradinhos aqui pra Pro, tá? Depois,
os lados da sala de aula estão sendo medidos com os pés. Então, pessoal, além do dedo, da palma, nós também conseguimos medir com os nossos pezinhos. Aqui é para representar a sala de aula. Como alguns de vocês, a grande maioria, não está na sala, e essas atividades são para fazer em casa, meçam a sala de vocês. Quem não tem sala faz um outro cômodo, tá bom? E aí vocês vão contar quantos pés tem lá de largura e de comprimento, tá? E aí, cada pezinho vale um ladinho desse quadradinho, tá? E vocês marquem aí. Depois, pessoal, na página 50, temos aqui um exercício que envolve régua. Nós usamos a régua para medir a altura, comprimento e a largura, tá? De vários objetos. Veja 2 barbantes e as 2 réguas em centímetros. Vocês vão ver na página 50 de vocês que tem 2 réguas medindo 2 barbantes. Tem o verde e tem o laranja. Quanto mede o barbante verde? E quanto mede o barbante laranja? Lembrando que a régua marca em centímetros, é uma unidade de medida. Então, quantos centímetros aí tem o barbante verde? E quantos centímetros tem o barbante laranja? A altura dessas crianças foi medida em centímetros. Então, pessoal, aqui, 140 centímetros equivale a 1,40 m, tá? Lembre-se sempre, 100 centímetros é igual a 1 metro. Mas aqui a gente está falando de centímetros. É só uma curiosidade para vocês. E a menina tem 1,30 m, ou seja, 130 centímetros. Você sabe qual é a sua altura em centímetros? Vamos anotar aqui. Meçam, peguem uma fita métrica, ou quem não tem, pegue um barbante, segure no seu pé e meça até a sua cabeça. Depois vai contando quantas réguas que vai dar isso daí, somem esses centímetros, tá? Então, lembrando, quem não tem fita métrica, não tem problema. Pode pegar um pedaço de barbante do seu tamanho e ir medindo com as réguas, tá? E façam essa soma aí para ver quanto que vocês medem. E aí vocês podem anotar só em centímetros, tá, pessoal? Depois, na número 4, com o auxílio de uma régua, observe o tamanho dos lápis e como eles são representados no gráfico. Quanto mede cada lápis em centímetros? Conte aos seus colegas. Então, pessoal, observem aqui neste gráfico, certo? Vocês vão ver que tem alguns lápis. E aí, vocês vão ver que cada quadradinho, cada ladinho do quadrado representa 1 centímetro. Então, se tem um lápis que está ocupando um lado, é 1 centímetro. Se está ocupando 2 centímetros. Então, quanto está medindo cada um aí? Façam essa anotação para a professora. E na número 5, pessoal, o último exercício aqui. Agora, com a régua, você vai medir sua borracha, seu caderno, um lápis e uma caneta. Vocês vão anotar as medidas em centímetros e representar aqui nessa malha quadriculada. Lembrando que um lado do quadradinho 1 centímetro, certo? Então, vocês vão ver quanto que mede a borracha, quantos centímetros. Tanto de largura quanto de comprimento, tá? Aí também vão medir o caderno, o lápis e a caneta. E aí, pessoal, vai ter vários quadradinhos aqui. Em cada um, vocês vão colocar a medida que vocês acharam nos objetos, certo?
lembrando, cada lado do quadradinho é 1 centímetro. Então, se o seu deu, por exemplo, a caneta deu 10 centímetros, você vai pintar, vai marcar lá no comprimento dela 10 quadradinhos, certo? Porque representa 10 centímetros. Tá, pessoal? Então é isso o nosso exercício de geografia.